E olha só, a França vai proibir que as estudantes islâmicas usem as abaias, que é um tipo de vestimenta que parece com uma túnica e vai proibir que elas usem nas escolas. A França está dizendo que essa é uma medida para impedir a mistura de religião e Estado por lá, né? Porque as escolas são públicas. E daí, se você ficou pensando o que é a abaia, a gente fez aqui rapidinho, antes de entrar nessa notícia, Cecília Malan vai trazer os detalhes para a gente. Rapidinho aqui uma tela, o Tomás Kravezuk, que é o nosso editor, me ajudou a entender o que é uma baia e a diferença das outras roupas. A baia é exatamente essa túnica aqui, você vê que fica com as mãos e os pés de fora. O hijab é bem mais conhecido, é o lenço, né, que cobre, fecha aqui cabelo e cobre ombros também. O niqab é esse que deixa só os olhos de fora, né? É uma manta maior, cobre todo o rosto, deixando só os olhos de fora. E a burca, esse é o mais radical, digamos assim, que cobre até os olhos, você não vê nada do corpo da mulher, fica tudo ali escondido. Então, essas são as vestimentas usadas em diferentes partes do mundo pelas mulheres islâmicas. E aí, quem vai explicar para a gente o que está acontecendo na França, então, é a Cecília Malan. Tudo bem, Cecília? Conta para a gente por que o governo quer proibir a abaia e qual a confusão que está dando, qual a polêmica. Bom dia para você. Bom dia, Tiago, querido, bom dia a todos. Não é que o governo queira proibir, vai proibir. A nova regra entra em vigor assim que o novo letivo começar nas escolas públicas da França, dia 4 de setembro agora. Essa lei está sendo considerada a primeira grande decisão política do ministro da Educação, Gabriel Attal, que diz estar defendendo o santuário secular que a escola deve constituir. Segundo o ministro, quando você entra em uma sala de aula, não deveria ser capaz de identificar a religião dos alunos apenas olhando para eles. Como você explicou, Tiago, a abaia é uma túnica longa e larga que cobre todo o corpo, usado por algumas mulheres muçulmanas. Partidos de direita pressionaram pela proibição. Já a esquerda manifestou preocupação com os direitos das mulheres e meninas muçulmanas. E associações islâmicas na França afirmaram que as peças de vestuário, por si só, não eram um sinal religioso. É importante contextualizar essa notícia. A França é um estado laico, proíbe estritamente sinais religiosos em escolas públicas e prédios de governo desde o século XIX, incluindo símbolos cristãos como cruzes. O uso de lenço na cabeça, por exemplo, foi banido em 2004 para jovens em idade escolar. Em 2010, o véu islâmico integral, aquele que cobre a cabeça e o corpo, deixando apenas os olhos descobertos, foi proibido. A lei estipula que ninguém pode, em espaço público, usar nenhum artigo de vestimenta concebido para ocultar o rosto. À época, essa lei provocou indignação na comunidade muçulmana de 5 milhões de habitantes. Para muitos, era como se o Estado francês estivesse estigmatizando parte da população e dizendo aos cidadãos muçulmanos como se comportar para manter a França homogênea. É uma discussão bastante interessante que toca na liberdade religiosa, nas tradições seculares, no multiculturalismo e até no medo do terrorismo, um debate que se intensificou, inclusive, Tiago, em 2020, depois que um refugiado checheno decapitou o professor Samuel Paty, que tinha mostrado caricaturas do profeta Maomé aos seus alunos num subúrbio de Paris, um caso chocante, mas que envolve aí todas essas questões. Cecília, eu quero falar sobre um outro assunto com você, mas vou botar o Lins aqui nessa conversa antes. Lins, porque eu acho que tem duas questões aí centrais. A primeira é que a França diz o Estado é laico e deve ser mantido assim, mas entra um pouco na questão das opções pessoais das pessoas, né? De você usar algo ou não poder usar algo, mas também tem o entendimento de que nem sempre as mulheres querem usar esse tipo de vestimenta, mas são obrigadas ou são oprimidas a usar. Então, ao impedir que se use na escola, também abre uma porta e um escape para essas mulheres. Mas é uma medida polêmica, né? Bom dia, Lins.
Bom dia, meu caro Tiago. Bom dia, Cecília também. Todos vocês estão acompanhando o Em Ponto com a gente aqui. Pois é, uma medida polêmica e complexa de ser discutida num país como o Brasil, por exemplo, onde, se a gente for parar para pensar, há cultos sendo realizados diuturnamente dentro do Congresso Nacional, nos horários de pausa, de folga, onde há símbolos religiosos também em estabelecimentos públicos, sejam eles autarquias, prefeituras, câmaras legislativas, Câmara dos Vereadores, no próprio Congresso, mais uma vez, há cruzes colocadas ali também. Isso na França é impensável, como disse a Cecília, essa não é uma discussão nova, não é nem uma legislação também nova. Desde o século XIX, a França quis marcar definitivamente a diferença entre o Estado e a religião, e aí a entrada da religião em prédios públicos foi sendo sempre limitada. Isso vale para a abaia, vale para o véu que cobre o rosto todo, vale para o kippá, o solidel que os judeus usam, vale para grandes cruzes também, se você é um estudante católico e usa uma cruz muito grande, algo que é tido como ostensivamente simbolizando uma religião num prédio público. Portanto, não é algo novo. Agora, toda vez que tem uma adequação dessa legislação, como agora através do jovem ministro da Educação e Juventude, o Gabriel Attal, de apenas 34 anos, que impôs essa nova regra para valer já a partir do dia 4 de setembro agora, no início do novo ano letivo francês, há essa discussão novamente, direitos individuais versus o que o Estado quer demonstrar e deixar claro entre o papel da religião na sociedade e o papel das forças desse Estado. Portanto, é uma discussão bastante interessante que, sim, é tratada como discriminatória toda vez que atinge um grupo específico religioso, como agora esses muçulmanos que compõem um pouco menos de 10% da população francesa, mas é uma discussão que eu acho, me parece que vale a pena ser levada adiante, entre outras coisas, por conta da radicalização de parcelas de comunidades religiosas, quaisquer que sejam. Isso vale para extremistas muçulmanos, vale para cristãos fanáticos também, que tentam impor sua religião e seus símbolos sobre outros, vale para judeus ultra-religiosos que também procuram impor o seu estilo e os seus valores sobre outras religiões, vale para qualquer um. Então, é uma discussão interessante, porque traz também de volta a centralidade da escola como sendo um espaço sagrado. Curiosamente, o sagrado que é ligado ao religioso, aqui no caso francês, o sagrado é ligado ao laico, aquele que não ostenta um símbolo religioso. Agora, das poucas certezas que se tem nesse debate é que ele está longe de terminar e é claro que vai render ainda muita discussão da França. Lembrando que nem todos os países muçulmanos, nem todas as correntes islâmicas exigem esse tipo de vestimenta para as mulheres. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo e tem uma legislação muito mais ampla, digamos assim, livre para as mulheres se vestirem do que algumas correntes, alguns setores da comunidade islâmica. Ô, Lins, foi legal você fazer essa comparação entre como Brasil e França enxergam isso, né? Onde na França não pode esses símbolos religiosos para respeitar a opção de cada um, a liberdade religiosa de cada um, no final das contas. E aqui eu lembrei agora, a gente estava conversando nesse dia atrás, que no STF, por exemplo, o órgão máximo da justiça brasileira, tem uma cruz, né? Tem um crucifixo que fica ali, uma imagem de Jesus ali atrás, e não causa, apesar de ter alguns grupos que defendam que não fosse bom estar ali, não tem uma grande celeuma no país por causa disso, né? Rapidinho, só para a gente encerrar, Lins. Pois é. Tem, mas talvez mereça uma discussão por que aquele símbolo e não outros tantos, por que não ter o símbolo de outras religiões, ou vale a pena ter um ou não ter nenhum. É uma discussão que poderia ser feita aqui também. É interessante.